Capítulo 381. Lu Yuan mostrando seu poder, compreendendo a natureza humana. 4. Lu Yuan não conseguiu evitar rir em seu coração. Quem pediu para eles pensarem em negociar com ele em primeiro lugar? Quando Shui Kuanja viu Duan Shan e os outros entrarem, seu corpo tenso finalmente relaxou. Ele deu um suspiro de alívio. Anteriormente, depois que Lu Yuan matou seus 4 companheiros, aquela estranha habilidade de teletransporte o colocou sob grande pressão. Ele nem tinha muita confiança em escapar ileso. Duan Shan e os outros deram uma olhada profunda em Lu Yuan, Li Shigai e os outros antes de partirem para coletar os corpos dos 4 gênios Kobold. Li Shigai acenou para Lu Yuan e os outros com um sorriso. Vamos embora primeiro. Lu Yuan, Si Tingshu e os outros, ainda atordoados, aproximaram-se. O grupo saiu junto. Assim que ele saiu do pequeno mundo, aplausos vieram do acampamento humano. Lu Yuan. Lu Yuan. O Júnior Lu Yuan é incrível. Deixem esses cachorros serem arrogantes. Nós, gênios humanos, vamos matá-los como uma espada e dar-lhes uma lição. Sejam os jovens gênios ou os imperadores da batalha, todos estavam sorrindo. Si Tingshu e os outros, que estavam inicialmente um pouco atordoados, ficaram contagiados com isso e também revelaram sorrisos. Si Tingshu ergueu a cabeça e olhou para Lu Yuan. Um tom de vermelho surgiu em seu rosto frio e bonito. Ela parecia um pouco animada. Elogiou de forma constrangedora. Você está incrível dessa vez. Ela desviou o olhar depois de terminar de falar. Ao lado, os olhos de Wang Lingling brilharam e ela exibia um sorriso gentil. A surpresa em seus olhos não havia desaparecido completamente. Ela sorriu e disse: Yuan, eu não esperava que você tivesse uma habilidade de batalha espacial tão poderosa. Você realmente me assustou. Se a jovem senhorita soubesse que você já é tão forte, acha que ela choraria? Ao ver a ansiedade nos olhos de Wang Lingling, o rosto de Lu Yuan escureceu e ele silenciosamente lamentou a morte de Amy por alguns segundos. Stevenson olhou para Lu Yuan e soltou uma tosse seca. Bem, Lu Yuan, vamos cancelar nossa batalha combinada. Lu Yuan ficou perplexo. Olhou para Stevenson e sorriu. É bom ter a chance de trocar dicas. Não, acho que basta eu encontrar alguém do meu nível para treinar, não acha? Bácula. Sua expressão era fria enquanto ele olhava para Stevenson. O que isso tem a ver comigo? Então, ele olhou para Lu Yuan, e sua expressão mudou. Então, ele disse como uma expressão rígida. Você é realmente muito poderoso. Lu Yuan sorriu humildemente. Estou bem. Principalmente porque sou esforçado o suficiente. Se você se esforçar, também pode chegar ao meu nível. O rosto frio de Bácula desmoronou imediatamente. Ele revirou os olhos para Lu Yuan e não quis dizer nada. Em contraste com a alegria dos humanos, a atmosfera no acampamento do povo com cabeça de cachorro era de silêncio absoluto. Fiba olhou para Lu Yuan, com uma pitada de medo brilhando em seus olhos. Os outros jovens gêmeos Kobold também ficaram em silêncio. Seus olhos brilharam enquanto olhavam para Lu Yuan, sem ousar encará-lo. Quanto ao homem com cabeça de cachorro, seu rosto estava sombrio enquanto ele olhava para o acampamento humano em festa. Sua energia espiritual oscilava como se ele estivesse prestes a atacar a qualquer momento. Muito rapidamente, Broken Mountain e Nidamo trouxeram Shui Kuanja para fora. Nesse momento, Shui Kuanja ficou em silêncio. Ele olhou para os humanos que comemoravam e sua boca se contraiu. Seus olhos brilharam de raiva e impotência. Broken Mountain e Nidamo olharam friamente na direção dos humanos, seus olhos brilhando com intenção assassina. Duan Shan lançou um olhar para Shui Kuanja, sinalizando para que ele recuasse. Ao mesmo tempo, a energia espiritual dele e de Nidamo explodiu. A pressão espiritual dos dois fez com que os aplausos no acampamento humano cessassem. Os jovens gêmeos se sentiram um pouco deprimidos e seus rostos empalideceram. Olharam para os dois kobolds horrorizados. Quando Li Shigai e Adams viram isso, sua energia espiritual também aumentou, bloqueando a pressão espiritual de Duan Shan e Nidamo. O quê? O rosto de Li Shigai estava frio. Duan Shan, você quer lutar?
Duan Shan riu friamente e disse: Você acha que somos só nós dois dessa vez? Por que você ainda não saiu? Vamos ficar só assistindo esse gênio humano ir embora. No momento seguinte, duas auras poderosas surgiram da cordilheira não muito distante. Os dois kobolds se aproximaram rapidamente e flutuaram no ar. Suas auras também estavam no reino do Imperador da Batalha, e eles olhavam friamente para o acampamento humano. Principalmente quando ele olhou para Lu Yan. Mesmo que houvesse alguma distância entre eles, com a visão de imperadores de batalha, desde que não houvesse interferência, eles conseguiam ver claramente mesmo a centenas de quilômetros de distância. Naturalmente, eles também tinham visto tudo o que acontecia naquele pequeno mundo. Os dois também ficaram secretamente chocados com a performance de Lu Yuan, e seus corações estavam cheios da intenção de matar. Com os 4 deuses da batalha kobold presentes, o rosto de Duan Shan estava cheio de fria intenção de matar, enquanto ele dizia indiferentemente: Li Shigai, você acha que consegue proteger este humano? Entregue-o e eu deixarei os outros gênios irem embora. Embora houvesse 4 imperadores de batalha presentes, eles tinham todo tipo de truque na manga. Mesmo que fossem 4 contra 2, eles não estavam confiantes de que conseguiriam conter 2 imperadores de batalha. Entretanto, mesmo que não conseguissem manter os imperadores de batalha, eles ainda poderiam manter os outros gênios da raça humana. Ao ouvir isso, Li Shigai zombou e disse: Duan Shan, já tivemos muitos negócios antes. Como posso esquecer a astúcia de vocês, kobolds ossos sangrentos? Vocês realmente acharam que eu não estava preparado? Enquanto ele dizia isso, 2 auras poderosas se aproximaram de longe e apareceram instantaneamente no céu acima do lado humano. Lu Yuan ergueu a cabeça e viu um ancião de cabelos brancos e um homem ruivo e musculoso. Lu Yuan não os reconheceu, mas eram claramente imperadores guerreiros. Capítulo 382 Lu Yuan mostra seu poder, compreendendo a natureza humana 5. Sik, batonas. Eu não esperava que vocês dois estivessem aqui. Quando viram os 2 novos deuses humanos da batalha, Broken Mountain, e as expressões dos outros 3 kobolds mudaram. Os cabelos brancos de Sik esvoaçavam no ar. Ele era o ancestral da família Si. Quando fundou o Império do Bordo Vermelho em seus primeiros anos, ele não se importava mais com os assuntos do Império e se concentrou no cultivo depois que sua força atingiu um certo nível. Ele ficou preso no nível de Imperador Guerreiro por mais de 100.000 anos, e seu acúmulo era extremamente assustador. Embora ele ainda não tivesse quebrado o próximo bloqueio genético, com seu poder de combate e os itens que havia acumulado, ele era definitivamente um dos mais fortes imperadores de batalha. Ele olhou friamente para Duan Shan e os outros, seu rosto ainda carregando um traço do domínio de um imperador. Você quer lutar? As expressões de Duan Shan e dos outros mudaram. Eles cerraram os dentes. Vamos. O imperador da batalha partiu com os gênios humanos com cabeça de cachorro, enquanto os 4 imperadores da batalha ficaram na retaguarda para impedir que o imperador humano os emboscasse. Eles levaram seus gênios consigo. Depois que o gênio homem com cabeça de cachorro embarcou no caça e foi embora, eles olharam profundamente para Li Shigai e os outros, depois se viraram e foram embora. Quando estavam prestes a sair, Meng Jiang disse de repente: já que vencemos esta competição, espero que vocês, kobolds, possam honrar a aposta. Este planeta com veios de gelo já pertence ao nosso Império Bordo Vermelho. Quando Duan Shan e os outros ouviram isso, todos pararam por um momento antes de bufar friamente e se virar para sair. Depois que Duan Shan e os outros saíram, Li Shigai e os outros revelaram um sorriso. Vamos voltar. Todos embarcaram no caça. O caça decolou e voou em direção ao acampamento defensivo. Sik batonas também embarcaram no caça. Sitingishu e Sitingil disseram respeitosamente a Siki. Antepassado, o olhar de Siki percorreu os dois, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ele disse: vocês 2 são boas. A pequena Shenji tem 2 filhas boas. Então, ele olhou para Lu Yuan com uma expressão de surpresa no rosto. Sorriu e disse: você é Lu Yuan? Sim, Lu Yuan assentiu com um sorriso.
Senhor Si. Siki assentiu e elogiou, até eu estou surpreso com a sua força. Quando eu era general de guerra, não tinha a sua força. Senhor, você é muito gentil. Siki balançou a cabeça. Sempre fui honesto. Com seu talento, é certo que você se tornará um deus da batalha no futuro. Talvez você se torne o divino da batalha. Isso é bom para o nosso daqui. Não temos um sábio da batalha em nosso planeta daqui. Nosso status na região da estrela da nuvem branca não é tão alto quanto o dessas grandes potências. Também estamos em uma posição incômoda entre a raça humana. Se você puder se tornar um sábio da batalha, nossa estrela daqui também se beneficiará disso. Li Shigai suspirou e assinou com a cabeça. Se o nosso planeta daqui tivesse um deus de batalha, como o povo com cabeça de cachorro ou osso de sangue ousaria pular na nossa frente, humanos do planeta daqui. Ao ouvir isso, Lu Yuan chegou a uma conclusão. No fim das contas, ainda era uma questão de força. Lu Yuan de repente se lembrou de que o ancestral de Yi era um divino de batalha. Nesse caso, o clã Yi deveria ser um dos principais clãs no campo estrela da nuvem branca, certo? Ele disse com uma cara séria, Júnior fará o seu melhor. Ah! Nada mal mesmo. Siki riu alto. Então, fez uma pausa e apontou para Sitinchu e se tingiu. Vocês querem se juntar à nossa família Se? De qual delas vocês gostam? Eu as desposarei, mesmo que vocês gostem das duas. No palácio, este velho também ouviu dizer que vocês têm um bom relacionamento com Tingshu e Tingiu. Vocês devem ter um fundamento em seus sentimentos, certo? Lu Yuan. Ele olhou para Siki como uma expressão estupefata. Meu Deus, por que de repente ficou assim? Se um não bastasse, então dois. Lu Yuan olhou para as lindas Sitingiu e Sitingishui antes de desviar o olhar. Droga, essa tentação era muito grande. Esse velho realmente entendia tão bem o coração humano. Mas eu sou um cavalheiro. Não vou me deixar levar por esse tipo de coisa. O principal era que esse tipo de noivado, parecia um pouco estranho. Ele parecia um pouco desrespeitoso com seu supervisor e com Tingshui. Lu Yuan sentiu que era melhor deixar a natureza seguir seu curso. Sitingishui e Sitingiu também ficaram surpresos quando ouviram isso. Sitingishui franziu os lábios vermelhos cereja e cerrou os punhos. Ela lançou um olhar frio para Lu Yuan, como se o culpasse por intoxicar o ancestral. Lu Yuan expressou sua inocência. Sitingiu ficou ainda mais confuso. Embora houvesse muitas pessoas que gostavam dela e muitas que a perseguiam, ela sempre foi indiferente. Lu Yuan era seu aluno e irmão espiritual de sua melhor amiga. Ela naturalmente sabia que Li King parecia ter sentimentos especiais por Lu Yuan. Ela nunca havia pensado em Lu Yuan daquela forma. Agora que ouvira as palavras de Siki, a mente de Sitingiu estava atordoada. Wang Lingling, por outro lado, olhou para Lu Yuan com um sorriso. Seus olhos brilharam com um brilho, e ninguém sabia o que ela estava pensando. Nesse momento, Rebecca olhou para Lu Yuan, depois para Sitinchu e Sitingiu. Ela abaixou a cabeça e brincou com os dedos, sem ousar emitir nenhum som. Os outros gênios, incluindo os gênios homens, estavam verdes da inveja. Os olhos das gênios mulheres também brilhavam enquanto olhavam para Lu Yuan com uma expressão incomum. Neste momento, Li Shigai disse com um sorriso, velho Se, isso não vai dar certo. Nossos King e Yuan são muito mais próximos do que vocês dois. Se Yuan quiser se juntar a nós, ele se juntará ao nosso clã Li. Ah? O velho Li, né? Siki estreitou os olhos e olhou para Li Shigai. Capítulo 383 Rompendo para a Batalha Suprema, nível Monarca Gene 1. Neste momento, Adem sorriu e disse. Não posso fingir que não ouvi. Nossa Ame Yuan tem um bom relacionamento. Yuan, como foi? Sempre cumpri minha palavra. Você é sempre bem-vinda à nossa cidade de Avenlu. O que? Li Shigai e Siki olharam para Adams. O rosto de Siki estava sério quando ele disse indiferentemente. Lu Yuan é um homem do Império Rei de Maple, Adams. Adams apenas sorriu e não disse nada. Quando a atmosfera estava pesada, Batonas tossiu e tentou amenizar as coisas.
Tudo bem, vocês três, não se envergonhem na frente da geração mais jovem. Os três desviaram o olhar e não falaram mais. Lu Yuan recostou-se em seu assento sob o olhar de todos. Vile, que estava sentado ao lado, fez um sinal de positivo com o polegar para Lu Yuan. O lutador retornou ao acampamento de defesa. Meng Jiang transmitiu a notícia da vitória, e a atmosfera no campo defensivo ficou alegre. Depois disso, eles seriam capazes de desenvolver a mina de cristais de gelo na estrela da veia de gelo. O esforço que eles fizeram para defender essa área durante esse período pode ser considerado recompensado. Anteriormente, Meng Jiang convidou todos para comemorar. No dia seguinte, todos se despediram. Adams trouxe Wang Lingling e os outros gênios de volta ao paraíso da cidade Lu. Antes de partir, Adams ainda não se esqueceu de deixar Lu Yuan ter a chance de visitar a cidade celestial de Lu. Enquanto Adams conversava com Lu Yuan, Li Shigai e Siki, que ainda não tinham saído, continuaram olhando para Adams, como se estivessem com medo de que Lu Yuan fosse levado por Adams. Wang Lingling apenas sorriu e se despediu de Lu Yuan sem dizer mais nada. Depois que Adams e os outros partiram, os outros gênios de várias regiões militares e famílias numerosas também partiram. Os gênios do acampamento dos gênios, o velho e alguns imperadores guerreiros, também deixaram o acampamento defensivo e retornaram ao acampamento. No jato de caça, o velho Yu olhou para Lu Yuan e os outros, revelando um sorriso gentil. Vocês 7 contribuíram muito na luta pela mina de cristais de gelo, então o acampamento dos gênios naturalmente não os maltratará. Isso foi especialmente importante para Lu Yuan. Desta vez, ele não apenas derrotou 3 supremos de batalha na batalha de arena, como também matou 4 gênios kobolds durante a batalha em grupo, causando uma enorme perda para os kobolds. Essa contribuição não foi pior do que a da maré de férias anterior. Ontem, informei o diretor, e o diretor aprovou a recompensa de 2 milhões de créditos acadêmicos para o aluno Lu Yuan. Ao ouvir isso, Lu Yuan ficou atordoado por um momento e se sentiu um pouco surpreso. Quando ele veio participar da competição antes, Lu Yuan pensou que poderia haver uma recompensa. No entanto, ele não esperava que a recompensa fosse tão generosa. 2 milhões de créditos. Se Lu Yuan economizasse um pouco mais, poderia comprar outro gene transcendente. Os outros gênios olhavam para Lu Yuan com inveja. O velho Yu continuou. Além de Lu Yuan, o desempenho da aluna Siting Shui também não foi ruim. Ela derrotou 4 guerreiros poderosos na batalha de arena e teve um desempenho excepcional na batalha em equipe. O diretor aprovou a recompensa de 500 mil créditos acadêmicos. Além das duas, quanto aos outros, com base em seu desempenho, Rebecca será recompensada com 100 mil créditos acadêmicos por derrotar um gênio kobold, e Vili, por derrotar um gênio kobold, será recompensado com 100 mil créditos acadêmicos. Muito rapidamente, o velho Yu terminou de listar as recompensas para os 7. Claro, Lu Yuan tinha um maior número de pontos. Além de Lu Yuan e Siting Shui, os outros receberam 100 mil créditos acadêmicos por derrotar um gênio kobold, enquanto aqueles que não conseguiram ganharam apenas 20 mil créditos acadêmicos. Claro, 20 mil créditos acadêmicos eram ótimos. Era o equivalente à recompensa por ficar em primeiro lugar no ranking de combate por 2 meses. Embora não pudessem ser comparados a Lu Yuan e Siting Shui, os rostos de todos estavam cheios de alegria. Já era noite quando Caça retornou ao acampamento dos gênios. Lu Yuan e os outros desembarcaram do avião e se despediram. Lu Yuan também se despediu de Siting Shui e dos outros e retornou ao dormitório. No dormitório, Siting Feng e Yang Ping estavam comendo. Mag não estava por perto. Ele poderia estar na terra de origem ou cultivando. Os olhos de ambos brilharam ao ver Lu Yuan retornar. Siting Feng sorriu e disse: Yuan, você voltou? Ouvi dizer que você matou alguns gênios kobold na competição. É verdade? Havia alguns gênios supremos de batalha lá, e você matou todos eles. Sr. Ting Feng. Lu Yuan ficou surpreso. Como você descobriu tão rápido? Siting Feng ergueu as sobrancelhas e sorriu. Eu perguntei especificamente à irmã real, não foi porque eu estava um pouco preocupada com você.
Eu não esperava que você fizesse algo tão grandioso. Lu Yuan percebeu e assentiu. De fato, acho que sim. Yang Ping disse enquanto comia. Não importa o quão grande seja a coisa que o irmão Yuan tenha feito, estou acostumado. O irmão Yuan é um pervertido. Si Tingfeng concordou com a cabeça. Como viviam com Lu Yuan, eles naturalmente conheciam melhor os assuntos de Lu Yuan. Seja nas ruínas mecânicas de Ayer, durante a maré das bestas ou agora, o que Lu Yuan fez foi chocante. Eles já estavam acostumados com isso. Yuan, você ainda não comeu, né? Venha comer logo. Si Tingfeng a cumprimentou com um sorriso. Depois do jantar, Lu Yuan voltou para seu quarto. O telefone dele tocou. Lu Yuan olhou e viu que era uma mensagem da escola. 2 milhões de créditos haviam sido transferidos para sua conta. Lu Yuan deu uma olhada. Seus créditos acadêmicos já haviam chegado a 2,91 milhões. Alguns créditos foram obtidos dos vários itens que Lu Yuan vendeu depois que comprou a luz resplandecente. Em breve chegaria a 3 milhões. Lu Yuan não procurou imediatamente por genes transcendentes. Ele planejou economizar um pouco mais e comprar o mais caro. Capítulo 384 Rompendo para a Batalha do Estado Supremo, nível Monarca Gene 2. Agora que a competição na Estrela Isi Vein havia terminado, Lu Yuan parecia estar bem por enquanto. Ele planejava cultivar adequadamente e alcançar o nível supremo de batalha o mais rápido possível. Quando atingisse o ápice do nível supremo de batalha, poderia ascender ao nível de prodígio celestial e leiloar todos os tesouros das ruínas mecânicas de Ayer. Ele acumularia uma grande quantidade de riqueza em preparação para sua próxima descoberta. Assim, Lu Yuan iniciou seu cultivo diário. Ele ficava na sala de gravidade 12 horas por dia para aprimorar seu cultivo. No restante do tempo, ele ou aumentava sua experiência de combate na sala de simulação ou voltava para descansar. Rede Maple City, salão de treinamento, sala de gravidade. Lu Yuan sentou-se de pernas cruzadas na sala de gravidade. A força espiritual fluía constantemente em seu corpo. Naquele momento, a cadeia genética em seu corpo estava brilhando com uma luz branca deslumbrante. Depois de gastar mais de 3 milhões de cristais espirituais de 5º grau, Lu Yuan finalmente aperfeiçoou o refinamento do teletransporte espacial. No topo da cadeia genética, a névoa branca se dissipou, revelando a cadeia genética. Um bloqueio genético supremo de batalha, além dos 3 genes transcendentes de nível Rei e um gene transcendente de nível Lorde de Lu Yuan, tinha um total de 18 bloqueios genéticos. Entretanto, Lu Yuan não parecia nem um pouco preocupado. Ele havia ganhado muito na área central das ruínas mecânicas de Ayer, incluindo o fluido de evolução genética da fase 3. Seu efeito era o mesmo de outros líquidos de evolução genética. Após usá-lo, era possível quebrar 10 bloqueios genéticos do nível 3 ao nível 4. Lu Yuan imediatamente pegou 2 garrafas de fluido de evolução genética de fase 3 e bebeu uma por uma. Uma força espiritual especial foi injetada no bloqueio genético. Sob a limpeza da força espiritual, o bloqueio genético foi rapidamente quebrado. Depois que todos os bloqueios genéticos foram quebrados, a névoa branca se dissipou completamente, revelando a 5ª cadeia genética. Uma força poderosa emergiu no corpo de Lu Yuan. Lu Yuan havia invadido o reino venerável do combate. Lu Yuan sentiu o novo poder que emergiu em seu corpo e um sorriso apareceu em seu rosto. Após alcançar a classe suprema de batalha, ele pôde evoluir seu gene transcendente novamente e também escrever um novo gene transcendente. Isso significava que a força de Lu Yuan aumentaria enormemente novamente. No entanto, a evolução dos genes exigia que o corpo de Lu Yuan estivesse em seu auge. Ele vinha cultivando há alguns dias e havia quebrado a cadeia genética. Sentia-se um pouco cansado e planejava descansar durante a noite. Ele voltou para o quarto que havia alugado e dormiu profundamente. De manhã cedo, Lu Yuan acordou animado. Ele pensou por um momento e foi ao banheiro. Da última vez que temperou seus genes, a cama estava coberta de sangue, fazendo com que o atendente o olhasse de forma estranha.
Desta vez, Lu Yuan não queria passar por tal situação. Ele sentou-se na banheira e começou a desenvolver seu gene transcendente. Para seu primeiro gene transcendente, Lu Yuan escolheu o corpo do espírito de Jade Branco. Com o corpo atual de Lu Yuan, não foi difícil evoluir do nível Lorde para o nível Rei. Com uma sensação de formigamento, Lu Yuan rapidamente completou sua evolução. Gene da classe King, corpo do espírito ametista, era um pouco semelhante ao corpo do espírito de Jade Branco, mas sua capacidade defensiva era mais forte. Também havia melhorado em todos os aspectos. Ao mesmo tempo, sua capacidade de recuperação de poder espiritual também havia aumentado. Poderia ser considerada a versão avançada do corpo do espírito de Jade Branco. Lu Yuan ficou bastante satisfeito com esse gene transcendente. Se especialistas de nível Rei já eram tão fortes, então o que dizer dos mestres de nível Monarca? E depois de evoluir para o nível de Rei, o conhecimento herdado dos próprios genes também foi transmitido. Era uma herança relacionada à rocha, ao metal e à terra. Lu Yuan podia controlar uma certa quantidade de rocha em metal. Se esse gene transcendente continuasse a evoluir, o controle de Lu Yuan sobre rocha e metal se tornaria extremamente mágico. 1349 Com o pensamento de Lu Yuan, os tênues padrões dourados desapareceram. Continuaria a melhorar. Lu Yuan evoluiu novamente. Desta vez, ele sentiu uma dor intensa pela evolução, e sangue vazou pelos seus poros novamente. Lu Yuan sentiu que as células do seu corpo estavam sendo reorganizadas. A evolução do gene de nível Rei para o gene de nível Monarca alterou o corpo demasiadamente. Lu Yuan havia acabado de alcançar o nível supremo de batalha. Se ele fosse um supremo de batalha comum, estaria buscando a própria morte se tentasse gravar o gene de nível Imperador. Lu Yuan conseguiu vencer porque o fardo durante a evolução foi menor. Mesmo assim, a dor que sofreu foi extremamente intensa. Lu Yuan não conseguia mais sentir a mudança no tempo. Depois de um longo tempo, Lu Yuan abriu os olhos e um clarão de luz brilhou em seus olhos. Na superfície de seu corpo, as crostas de sangue caíram, revelando sua pele branca como jade. Havia tênues padrões dourados em sua pele, e esses estranhos padrões pareciam ter um poder misterioso, parecendo extremamente mágicos. Com o pensamento de Lu Yuan, os tênues padrões dourados desapareceram. Gene de classe Rei, corpo de espírito da Terra. Este era um gene transcendente extremamente poderoso. Enquanto estivesse no chão, era possível usar o poder da Terra para recuperar continuamente a energia espiritual e a força física. Ao mesmo tempo, também aumentava a defesa até certo ponto. Se ele ativasse totalmente o corpo do espírito da Terra, sua capacidade defensiva aumentaria significativamente. Ao mesmo tempo, sua força, agilidade e até mesmo seu poder espiritual seriam aprimorados. Esse tipo de melhoria era muito mais poderoso do que o corpo espiritual de cristal roxo. Ao mesmo tempo, o controle de Lu Yuan sobre rochas e metais melhorou significativamente. Ele poderia até criar algumas habilidades de combate mais fracas através do seu controle de pedras e metais. É claro que o poder de tal técnica de combate era equivalente apenas ao nível normal ou de elite, e era difícil até mesmo atingir o nível de líder. Lu Yuan até descobriu que podia alterar ligeiramente a gravidade de uma área. Este era um uso derivado do poder da Terra. O coração de Lu Yuan estremeceu. Se fosse esse o caso, ao elevar esse gene ao nível divino, ele seria capaz de criar buracos negros. Capítulo 385 Rompendo para a Batalha do Estado Supremo, nível Monarca Gene 3. Mesmo que não fosse um buraco negro, não seria um problema criar uma estrela de nêutrons, certo? Isso foi um pouco forte. Além disso, o gene transcendente, corpo espiritual da Terra, também trouxe um impulso extremamente grande. O aprimoramento trazido pelo corpo espiritual da Terra foi ainda maior do que o aprimoramento trazido pelo corpo do espírito de Jade Branco, que havia sido totalmente temperado. Se o corpo espiritual da Terra fosse ativado, a distância entre eles seria ainda mais ridícula. Somente depois de vivenciar isso pessoalmente, Lu Yuan entendeu que as habilidades de combate de nível Monarca e as habilidades de combate de nível Rei não estavam no mesmo nível.
Elas eram poderosas demais. Luoyuan respirou fundo e lavou o corpo. Depois de lavar as crostas, Luoyuan sentiu como se estivesse flutuando no ar. A evolução da vida o fez sentir-se muito leve. Depois de descansar por um tempo, Luoyuan começou a desenvolver os outros genes transcendentes. Luoyuan começou a desenvolver a luz da vida. A dor intensa voltou. Sua carne e células sanguíneas se transformaram, e sua essência vital se sublimou mais uma vez. Quando a dor se dissipou, a evolução do gene transcendente da luz da vida foi concluída, alcançando a classe monarca. Gene monarca, maré da vida. A corrente da vida também era uma técnica de combate do tipo cura. Seus efeitos eram muito mais poderosos que a luz da vida. Além disso, podia ser usada em um grande grupo de pessoas ao mesmo tempo. Poderia ser considerada uma habilidade de combate que poderia curar um grupo. Comparado à capacidade de cura dessa habilidade de combate, o conhecimento do gene monarca em si deixou Luoyuan ainda mais feliz. A compreensão e a aplicação da vida e da natureza por Luoyuan também melhoraram mais uma vez. Agora, mesmo que ele não usasse habilidades de combate do tipo cura, Luoyuan poderia alcançar um bom efeito de cura apenas usando seu poder espiritual para curar a vida e o poder da natureza. Além de ter um efeito curativo, Luoyuan também podia enfraquecer a vitalidade do oponente até certo ponto. É claro que, como o domínio atual de Luoyuan sobre a vida e o poder da natureza não eram muito altos, essa habilidade não deveria ser eficaz contra pessoas fortes do mesmo nível. Ele só poderia intimidá-las. Mesmo assim, Luoyuan ainda estava muito satisfeito. Por outro lado, o poderoso efeito de amplificação da maré da vida ainda era o mais poderoso quando comparado a antes. No entanto, a amplificação em outros aspectos era muito mais poderosa do que quando ele estava sob a luz da vida. Parecia que, à medida que o nível de evolução do transcendente Guiné crescia cada vez mais, a amplificação em todos os aspectos também se tornava mais equilibrada. Luoyuan ficou naturalmente satisfeito com isso. Afinal, ele poderia desenvolver muitos genes de nível divino. Luoyuan descansou por um tempo e logo continuou a evoluir. Assim como antes, o terceiro gene transcendente completou sua evolução muito rapidamente. O gene de controle da maquinaria evoluiu para o rei da maquinaria. Comparado a antes, sua capacidade de controlar vidas mecânicas havia melhorado. Ao mesmo tempo, os diversos conhecimentos mecânicos que ele herdou também se tornaram mais profundos. Luoyuan sentiu que poderia até mesmo criar equipamentos mecânicos sem vida de nível 4 ou até mesmo de nível 5. Se ele usasse todos os recursos nas ruínas mecânicas de Ayer e começasse a ficar sem cristais espirituais novamente, Luoyuan sentiu que poderia fazer várias armas mecânicas e vendi-las. Essa deve ser uma boa maneira de ganhar dinheiro. Quanto ao efeito de amplificação do gene transcendente, ele foi naturalmente satisfatório. Finalmente, Luoyuan iniciou o teletransporte espacial evolutivo. Desta vez, a dor foi mais intensa e, ao mesmo tempo, o consumo de cristais espirituais foi maior. Custou a Luoyuan quase 6 milhões de cristais espirituais de nível 5. Felizmente, ele tinha muitos cristais espirituais agora, caso contrário, ele não teria conseguido resistir. No entanto, quando